Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos, sejam muito bem-vindos. Hoje dando continuidade ao nosso tema, falando sobre os animais e os homens. Você já deve ter visto no programa anterior, falamos acerca já um pouco desse tema, sobre os animais. Será que os animais eles possuem uma linguagem própria? Nós vimos também que os animais, será que eles têm algum tipo de livre-arbítrio? Será que eles podem escolher entre as encarnações às quais eles serão submetidos? Será que se ele veio como cachorro, ele pode escolher voltar como um gato, como um cavalo, alguma coisa assim? Nós já abordamos esse tema e hoje daremos continuidade a esse assunto. Fique conosco, pegue seu livro dos Espíritos, não deixe de ter um caderno para fazer as suas anotações. E é um tema que é bem interessante. Para quem não me conhece, eu sou Solange Sauan Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. É sempre bom dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. E como nós estamos fazendo essa sequência, você pode acompanhar em casa, seja antes, seja durante o nosso encontro, ou seja depois, para ir tirar mais dúvidas ou para fazer pesquisas. Tudo isso é muito útil para que a gente possa aumentar o conhecimento e o domínio destes assuntos. Porque você pensa que não, mas a doutrina espírita aborda todos eles. É uma doutrina de clareza, de inteligência fácil e de abrangência, porque ela fala de muitas coisas que outras religiões não fazem nem ideia que realmente são abordadas pela doutrina espírita. Então, como a Solange falou, nós estamos no trecho do Livro dos Espíritos que fala sobre os animais e o homem. E isto vai dar... Hoje nós vamos dar sequência a essa temática e você vai participar com a gente acompanhando desde o começo agora, o primeiro slide, aquele slide símbolo, né, que nós fazemos para dar a introdução do tema, do assunto. Vamos a ele? Vamos lá, Solange? Aí está. Nosso belo slide, onde traz o homem interagindo com os animais, como essa é uma interação de uma via de mão dupla, porque o homem também aprende com os animais, o homem passa a desenvolver mais a sua capacidade de amar, e os animais aprendem com o homem, porque o homem também acaba influenciando, ensinando, muitas vezes doutrinando já esse bichinho, o que nós chamamos de que são seres mais inferiores, porque não têm a capacidade de raciocínio, não são como a raça humana, mas são animais em evolução. Então, homens e animais aprendem em conjunto. Isso mesmo. E depois que você já viu aí essa imagem que nos inspira muito este sentido de coparticipação na evolução, nós vamos ao primeiro slide. Vamos lá. O espírito do homem, depois de sua morte, tem consciência das existências que lhe precederam o período de humanidade? Vamos lembrar que nós estamos na pergunta 608 do Livro dos Espíritos. E aqui Kardec quer saber se o espírito do homem, depois da sua morte, o homem desencarna, depois desse desencarne, ele tem consciência das existências que lhe precederam o período de humanidade? Nós já vimos nos nossos programas anteriores que o processo evolutivo vem trazendo o ser humano desde lá de trás, desde dos níveis inferiores, e nós vamos como inteligências primárias, inexperientes, vamos galgando essas diversas etapas, do mineral, vegetal, animal e racional, até chegarmos no reino hominal, que não é o último. Kardec então quer saber, quando o homem, estando já no reino hominal, ele desencarna, ele tem acesso às recordações de suas vidas anteriores como animais irracionais? É a pergunta. Não, porque não é nesse período que começa para ele a vida de espírito. E é mesmo difícil que ele se lembre de suas primeiras existências como homem. Como o homem absolutamente não se lembra mais dos primeiros tempos de sua infância, e ainda menos do tempo que passou no seio de sua mãe. Por isso, os espíritos nos dizem que não sabem como começaram. É interessante essa explicação, porque de verdade, nós estamos aprendendo com a doutrina espírita justamente que com o passar das eras na evolução de cada um de nós,
Nós no começo ainda não temos consciência, não temos a estrutura mental pronta para entender, para conhecer estas etapas evolutivas. Não dispomos de raciocínio. Há todo um processo de amadurecimento que nós temos aprendido no nosso outro programa, o Espírito da Letra. Neste programa, o Espírito da Letra, nós fazemos análise da obra de André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E o último que fizemos, Dois Mundos. Neste livro, que é tão importante, vemos a explicação do Espírito André Luiz acerca exatamente de todo esse projeto de crescimento. E que somente quando nós chegamos na etapa do homem da caverna, que acontece no nosso estágio paleolítico, em um período de 1 bilhão e 500 milhões de anos depois da nossa chegada à vida física como a mônada originária, somente 1 bilhão e 500 milhões de anos depois é que o homem começa a ter condições de organizar o raciocínio de uma forma um pouco mais completa, ou de forma completa. Até então, ele não tem raciocínio completo. Ele tem instinto, mas essa inteligência irracional, ela está voltada somente para a sobrevivência do ser animal. Já no ser humano, não. Então, quando o homem atinge esse estágio, ele ainda está muito cru na análise das coisas, porque ele ainda tem uma ferramenta que ele não sabe como usar. E é justamente nesse período primitivo de ser hominal que ele começa a desenvolver, pelas dificuldades da sociedade, da sua sobrevivência no meio da selva, nas cavernas, precisando se alimentar, se proteger das intempéries. É aí que ele vai começar a exercitar o raciocínio para então depois perceber que ele tem um potencial criativo muito grande e associativo. Até então ele não faz associações muito profundas. Por isso é que os espíritos respondem a Kardec que essa capacidade de memória, ela não acontece antes. Os seres anteriores ainda não dispõem de um cérebro tão bem preparado para guardar memória de eventos, de circunstâncias, de recordações. Ele tem lampejos de automatismo. Ele acostumou-se a fazer aquilo entra num estágio de automação. Ele sabe fazer e não sabe mais por que faz aquilo. Porém, quando ele atinge o estágio hominal, essa condição se amplifica para um armazém de imagens, de lembranças, que vai sendo preenchido com as experiências. E é isso que faz com que os espíritos comparem este primeiro período a um período tão assim despido de potências cerebrais que o homem não consegue, mesmo depois que o corpo fenece, já o homem avançado nos évos, nos tempos, ele não recorda com clareza do que aconteceu antes, porque antes ele não havia como registrar. E também dizem os espíritos que mesmo quando você está encarnado, você muitas vezes não consegue recordar os eventos acontecidos quando você era bebê. E menos ainda do que aconteceu no ventre da mãe, quando você ainda não tinha nascido, não tinha saído dele. Você já estava em formação, mas ainda não tinha vivenciado a vida extrauterina. Então você percebe que é toda uma questão de adaptação, de adequação. Mais do que de adaptação, é adequação. Não existe ferramental adequado para que nós tenhamos registros lúcidos ou que possam ser acessados depois, quando nós nos tornamos espíritos já hominais, já com lucidez. Então, isto nós vamos encontrar nesta obra Evolução de Dois Mundos. Kardec faz uma referência, Solange, à pergunta 78. E a pergunta 78 fala o seguinte para a gente. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? É uma pergunta, né? Se os espíritos tiveram algum princípio, ou eles existem como Deus de toda a eternidade?
E qual que é a resposta? Se os espíritos não tivessem tido um princípio, seriam iguais a Deus, ao passo que eles são sua criação e submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, olha só que interessante. E isto é incontestável, mas saber quando e como nos criou, não o sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se entenderes com isso que, sendo Deus eterno, tem criado sem descanso. Mas quando e como Ele criou cada um de nós, digo ainda, ninguém o sabe. Aí é que está o mistério. Exato. Então, os espíritos já estão dizendo que voltar lá na origem não é possível em nosso estágio de evolução, porque, obviamente, lá na origem, nós não éramos ainda dotados de uma ferramenta que capacitássemos para registrar. É a mesma coisa que você imaginar a ciência da fotografia, ou os processos ou as máquinas que foram desenvolvidas para captar imagens. Você nunca vai encontrar uma fotografia da Idade Média. Você não vai encontrar nunca uma fotografia dos tempos anteriores do Império Romano. O máximo que nós vamos encontrar são referências pictóricas, desenhos, esboços ou mosaicos que os romanos, os gregos costumavam fazer. Então a fotografia do tempo deles era aquela feita em pedra, era aquilo que era feito com tintas muito precárias. Com o avanço da tecnologia, nós vamos chegar à capacidade do daguerreótipo, que era o primeiro, o avô, o bisavô da fotografia. Então, isso vai se dar no meio do século XIX, por aí. Acontece que tudo que vem antes disso não foi registrado em imagens com a fidelidade de uma fotografia. São impressões de pintura, impressões de mosaico, impressões de bustos esculpidos, mas não são fotográficos. Portanto, antes disso, quando o homem ainda não tinha desenvolvido essa capacidade, você não tem registro nenhum de nenhuma imagem, porque não havia quem fizesse esse registro. Assim também somos nós, nossa consciência. Nós temos o desenvolvimento do nosso cérebro, que, como uma câmera, vai registrando. Porém, para que isso aconteça, esse cérebro precisa estar já num padrão de câmera, um padrão de registro, de fixação, de memórias, de recordações. Quando o ser ainda está em corpos, onde ainda não se desenvolveu isto, ele não tem registros marcados. Não é mesmo? Então veja que interessante o que os espíritos estão explicando. Não é que Deus proíbe, não é que Deus impede, mas é que se eu perguntar para você, o que a sua mãe comeu quando você estava na barriga dela, como filho dela, ainda não nascido, você não vai saber. Ou qual foi a sua primeira refeição quando você começou a comer comida sólida, papinha. Papinha do que você comia? Você também não vai saber, você não vai lembrar. Tem pessoas que têm dificuldade de recordar até antes dos 5 anos. Algumas pessoas têm uma memória um pouco maior, que vai até 2 anos, até 1 ano. Mas encontrar pessoas que se recordam de coisas anteriores é muito mais difícil, não é mesmo? Então é isso que os espíritos estão explicando nessa resposta, Solange. Isso mesmo, e Kardec continua também ainda nesse tema. Vamos seguir, Vamos lá, vamos lá. O espírito, uma vez dentro do período de humanidade, conserva os traços do que foi anteriormente, quer dizer, do estado em que esteve no período que se poderia chamar ante-humano. Traços, aparências. Olha que pergunta. O homem vem numa evolução dos reinos inferiores até chegar no reino nominal. E agora ele está perguntando, uma vez que ele chega ao reino humano, ele ainda tem algum traço daquilo que antes ele foi? Vamos imaginar que a última encarnação tenha sido como, sei lá, como cachorro. Ele ainda tem algum traço
do estilo de ser de um cachorro, ele tem algumas manias, ele ainda uiva na lua cheia, ou quando ele quer, ele ainda se coça com a perna, como faz o cachorro quando está com coceira. Ele tem algum traço que lembre esta existência anterior no mundo animal, que ele chama aqui anti-humano, mas é ante-humano, né? Não é, eu acho que o anti aqui é com E, porque é anterior. Não é contra o humano, é ante-humano, antes de chegarmos ao reino hominal, não é? Então, depois que Kardec pergunta isso, vamos ver o que os espíritos respondem? Dá uma olhadinha aí, vamos ver. Lá. Depende da distância que separa os dois períodos e o progresso alcançado. Durante algumas gerações, ele pode ter um reflexo mais ou menos pronunciado do estado primitivo, porque nada na natureza se faz por transição brusca. Há sempre anéis que ligam as extremidades das cadeias dos seres e dos acontecimentos, mas esses traços se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos se cumprem lentamente, porque não estão ainda reforçados pela vontade. Eles seguem uma progressão mais rápida, à medida que o espírito adquire uma consciência mais perfeita de si mesmo. Então, vamos imaginar, o ser hominal chegou a um estado em que ele deixou o reino primitivo dos animais irracionais. Mas ele teve como animais racionais determinadas características, determinadas necessidades. Então, assim que ele começa a migrar para o reino hominal, migração esta que não se dá no corpo físico, essa transição do ser animal e racional para o ser hominal se dá em uma vibração espiritual, em uma outra dinâmica, numa outra frequência. Quando ele volta para o mundo físico, ele está muito próximo ainda daquele ser primitivo. Então, ele não pode ser colocado nessa primeira experiência, nas primeiras experiências, em um ambiente totalmente avesso ao que ele estava acostumado. Por esse motivo, os espíritos explicam que as primeiras reencarnações do ser humano, na condição de ser humano racional completo, precisam acontecer em um estágio muito semelhante ao dos seres que o antecederam na última encarnação. Então ele precisa nascer meio num ambiente selvagem, um ambiente silvícola, um ambiente onde ele estaria mais ou menos afeiçoado, porque ele ainda não está totalmente preparado do ponto de vista psíquico, já que ele ainda não sabe como é que ele vai usar a inteligência para começar a exercê-la. Daí seria importante que nós nos lembremos que mesmo que a sua aparência seja rústica, e nós vamos ver na paleontologia, no estudo dos fósseis, na antropologia, no estudo da história da evolução humana, nós vamos ver que os diversos crânios encontrados em histórias de evolução da raça mostram variações entre os seres que depois terminam como sendo seres humanos atuais, os seres humanos modernos, porque ele tem que ir se adaptando, e essa adaptação vai fazendo com que ele tenha outros hábitos, ele tenha outras necessidades. Porém, no começo, o ser humano não sabe plantar, então o ser humano precisa depender da caça, ele tem que andar, ele tem que coletar, a mesma coisa que faziam os bichos. Eles caçam. Você não vê nenhum tigre fazendo uma hortinha, uma onça. Eu tenho 3 filhotinhos, eu vou passar minha unha aqui, vou jogar uma semente para meus filhos comerem uma abobrinha que vai nascer. Não, a onça não faz isso. Os animais, os que são estes predadores, eles vão atrás da caça, eles têm que buscar o que está fácil. E você vai observar que também é esse o primeiro processo do ser humano quando chega no estágio de raciocínio completo. Ele vai se valer da natureza, das coisas que estão à sua mão, para ele extrair alimento. Só que o que acontece é uma coisa interessante. Ele então, para cortar aquela carne que ele conseguiu de um bicho que foi encontrado morto, que eles conseguiram matar, ele precisa de ferramentas para fazer isso.
E essa ferramenta ele não dispunha. Até que ele encontra um tipo de rocha que ele consegue quebrar e fazer lasca. Então é o homem da pedra lascada. Você já viu isso na história, Já. na escola inclusive. A pedra lascada, o sílex, que é um tipo de pedra que quando você rompe, quando você quebra, ela fica afiada, é uma navalha. Ele percebeu que aquilo cortava e começou cortando a mão dele. Por isso que ele notou. Se corta a mão dele, corta a carne. Então ele começou a usar aquilo para descarnar as carcaças que ele encontrava mortas ou que ele matava. Daí ele percebeu que ele podia fazer daquilo um machado. Ele podia pegar uma lasca maior, botar numa madeira, dar uma amarrada e aquilo ficava mais forte para ele poder fazer outros serviços. Isso tudo ele vai desenvolvendo, mas você percebe que ele está ainda dentro do mundo primitivo. Ele não constrói um apartamento, não vai fazer uma suíte com banheiro para ele e a mulher dele, os trogloditas, morarem. Não, ele vai buscar um buraco na pedra para ele se abrigar com a sua família. Aí ele descobre o poder do fogo. Aí o fogo vai fazer com que ele consiga perceber que ele pode, determinados metais, que estão minerais ainda, ele pode derreter. E aí, antes de chegar nisso, ele vai notar que se ele pegar a pedra, Solange, e começar a esfregar uma na outra, aquele sílex que é todo cheio de rebarba, ele fica afiado lisinho. Então é o homem da pedra polida. Já é um outro, ele já adiciona um componente cultural que ele vai adquirindo à medida em que ele começa a perceber os efeitos de um atrito de uma pedra com outra. Tudo isso é enriquecedor para ele. Porém, você vê que o que os espíritos estão dizendo é que nada dá salto na natureza. Então ele vai ter que passar por coisas que vão ainda lembrar a ele de seu anterior estado. Não é que ele vai vir com um rabo de macaco, porque ele ainda veio do macaco na última encarnação. Não, ele não vai ter essas características biológicas. Porém, ele ainda carregará inclinações semelhantes. Porém, isso vai sendo despido. Ele vai transformando isso. Até que ele perca todo ele substitua aquele instinto por alguma coisa nova que é a consequência de suas experiências racionais. Então, André, pelo que eu entendi, veja se eu estou correta, quer dizer, o homem já, como homem, ele não tem acesso às existências que ele, as experiências que ele viveu no período em que ele não era homem, vamos dizer assim, o período anterior a ele entrar nessa fase de humanidade. Ele não vai lembrar dessas existências, mas ele vai trazer alguns traços dessas existências quando ele entra nesse período de humanidade. Por isso que ele reencarna, vamos dizer assim, como homem, em condições bem, bem primitivas. Homem da pedra polida, da pedra lascada, e assim ele mantém um pouco desses traços daquele reino animal lá atrás, só que agora ele vai se desenvolvendo até que ele atinja um conhecimento maior, amplifique a sua inteligência, e assim ele vai deixando esses traços. É isso mesmo, Solange. E você vai encontrar lá no relato de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que quando o homem atinge o estágio hominal, ele ainda não sabe falar. Ele não sabe. Ele vem de um reino inferior onde ele não tinha senão grunhidos. Ele apenas registrava sons próprios da sua pouca capacidade de adequação. E você vai ver que um dos esforços mais importantes da espiritualidade é justamente de dotar toda a estrutura do corpo humano, mesmo primitivo, de ferramentas que permitam que ele possa articular os sons, diferente dos bichos. E é neste articular os sons, usando as membranas, usando os músculos da garganta, que é justamente uma ferramenta de alta precisão que os animais não possuíam, é que o homem vai começar a desenvolver um sistema de comunicação que envolverá emissão de tons, emissão de fonemas, emissão de ruídos que signifiquem coisas para que os outros entendam. Então começa a existir a linguagem. André Luiz vai falar sobre isso
nesse livro, Evolução em Dois Mundos. E esta linguagem vai fazer o cérebro humano desenvolver-se, à medida em que ele vai ampliando o número, o acervo de sons e símbolos que ele está transmitindo com aqueles sons. Os animais não fazem isso. Então, quando o homem está nessa primeira fase, o que ele faz é grunhir. Ele precisa... Você vê, inclusive, nos filmes essa representação. Os filmes que falam dessa época primitiva, o homem não vai sair fazendo um discurso. Ele precisa desenvolver isso. E ele vai desenvolver. Então, é um longo período em que ele ainda possui muitas das coisas que ele ainda não desenvolveu, mas que já havia conquistado no reino animal e racional, para que depois ele vá substituindo. Enquanto o tigre rosnava, enquanto o urso, né, fazia mesmo barulho, o boi mugia, o passarinho cantava, eles estavam treinando essa utilização dessa articulação. Porém, quando ele chega como ser humano, essa articulação não é só para grunhir, para gritar, para assobiar, é para falar. Ele então vai usar o ruído inicial e depois vai desenvolvê-lo para transformá-lo em formas de comunicação. Então isso é assim que funciona. Ele não tem as características ainda dos seres anteriores, mas ele guarda. Ele não tem todas as características físicas, mas ele guarda a conquista que já foi feita para ampliá-la. E é isso que é o bonito nessa evolução. Isso. Bom, Kardec continua. Vamos em frente. Nós temos aqui a pergunta 610, ele fala o seguinte: os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação, enganaram-se? Nós vamos ver em algumas das manifestações espirituais que Kardec recebeu. Kardec recebe de certos espíritos a informação de que o homem é um ser à parte da criação. Então, o que ele quer saber agora é se realmente o homem é um ser que foi criado especificamente para ser um ser humano, ou ele é um ser que decorre dos outros corpos na sua evolução natural, como consequência, certo? Então, essa é a pergunta que Kardec faz e que muitas pessoas também fazem. É a célebre noção, o homem veio do macaco. Você vai ver que André Luiz fala que não é verdade isto. Porém, nós vamos ver que os espíritos vão responder. Vamos ver o slide seguinte? Não, eles não se enganaram, mas a questão não foi desenvolvida. E, aliás, há coisas que não podem chegar senão em seu tempo. O homem é, com efeito, um ser à parte, porque tem faculdades que o distinguem de todos os outros e tem um outro destino. A espécie humana é aquela que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Bem, com isso nós entendemos que no aspecto evolutivo é uma espécie distinta daquelas que já existiam. Muito provavelmente um liame do reino animal que foi trabalhado pela espiritualidade, recebeu determinadas características para que no futuro pudesse ser o veículo, a roupagem do espírito humano que já estivesse pronto para isto. Então, não é que do animal, do chimpanzé, derivou o ser humano. Porém, havia provavelmente um grupo de hominídeos que puderam ser, dentro do desenvolvimento histórico, utilizados por essas entidades superiores que dirigiram todo o processo evolutivo para depois vestir como espíritos mais avançados ou já com capacidades de pensamento mais completas, aquela roupagem que era próprio desse grupo. Portanto, este grupo vai desenvolvendo-se com essas características mais peculiares, mais prontas para o desenvolvimento. Porque se não fosse assim, o que aconteceria? Você pegaria um chimpanzé e ele se tornaria ser humano. Você pegaria um animal e até hoje teria animal se tornando ser humano. Os hominídeos, ou os animais que nós chamamos de macacos, eles estariam continuando a se transformar em homens, quando você não encontra isso em lugar nenhum. Então, certamente, e isso também André Luiz nos explica, que o homem ele é
uma variação, um avanço de um determinado grupo que foi sendo trabalhado, esculpido lentamente pelos engenheiros siderais para que depois ele tivesse uma estrutura física pronta para a reencarnação, para a habitação de espíritos já mais avançados, utilizando uma capacidade mental mais ampla. E é isso que é interessante. Portanto, é uma pergunta que Kardec faz dentro do sentido de que o homem é um ser à parte nessa circunstância. A criação vem com o homem também aprendendo desde os âmbitos anteriores, mas não que seja vamos dizer, uma variação dos reinos animais, dos símios, dos macacos, né? Que é a noção. Aliás, dizem os espíritos que esta lenda que o homem veio do macaco se deve ao fato de que os espíritos que vieram exilados de um outro planeta mais avançado, porque não tinham lá condições mais de habitar, já que eles estavam estragando o planeta, que é o que está acontecendo agora na Terra também. Eles vieram para cá, mas tiveram que encontrar corpos tão primitivos ainda, tão ainda atrasados, tão rústicos, que para eles era como se eles renascessem no macaco. Então eles tinham uma inteligência muito grande, eles vinham de um mundo muito melhor, mas eles tiveram que vestir roupas físicas muito, muito primitivas para o que eles já eram. Então surge essa ideia, nós tivemos que nos tornar macacos. Agora é interessante isto, porque na Revista Espírita, quando Kardec entrevista um dos espíritos que estava em Júpiter, já habitando o planeta Júpiter, que vem em uma evocação e conversa com Kardec através dos médios, Kardec pergunta sobre o avanço tecnológico em Júpiter, etc, etc. Aí então Kardec faz a seguinte pergunta: o que seria em Júpiter o homem mais inteligente da Terra? E os espíritos respondem o que, Solange? Que o homem seria um macaco. O homem da Terra que fosse o mais inteligente em Júpiter seria um macaco. Faria as atividades de um símio, parecido com o nosso, né? Mas lá. E você vê então que essa ideia de transmigrar o espírito, não é que ele ia subir na árvore, mas ele, comparando a evolução dele na Terra como o homem mais inteligente, juntamente com a inteligência já desenvolvida de Júpiter, você poderia qualificá-lo como se fosse um macaco. Um macaco que fica macaqueando, que fica imitando, que fica fazendo as coisas aqui para nós, ele seria essa condição mental do ser mais inteligente da Terra lá em Júpiter. Então, veja que interessante também essa comparação. Mas nós vamos para frente. Mas antes da gente ir, só fazer uma observação, que é muito bonito isso que eles colocam aqui na resposta, que o homem tem essa faculdade, não é? Que distingue dos outros seres, por isso ele é um ser à parte, mas também porque ele é a espécie humana, ela é aquela que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Ou seja, a espécie humana pode conhecer Deus, e o que não ocorre com nenhuma outra espécie. O cachorro não sabe quem é Deus, os gatos, os animais, os vegetais não sabem nem da existência de Deus, mas o homem tem essa possibilidade de conhecer a Deus. É nesse sentido também que a sua criação tem uma finalidade específica, gerar todas essas condições para que a noção da divindade possa fazer parte da sua interpretação da vida e da existência, não é? Vamos lá, vamos dar então seguimento. Agora, ele termina uma parte e vai começar uma outra muito interessante. E para começar essa parte interessante, nós também mostramos para você um slide novo. Vamos lá. Aí você tem a metempsicose, que nome esquisito, Solange, metempsicose. É isso mesmo, a metempsicose, a gente vai ver daqui a pouquinho a definição disso. Mas você já tem por aí, pelas essas imagens, uma ideia. Você vê naquela imagem mais longa, à esquerda embaixo,
Você vê um mineral, depois as árvores, o vegetal, depois você vê os animais todos empilhados, começando pelo polvo, o tubarão, o sapo, o rinoceronte, o gorila, a libélula. Depois animal, você né? vê o ser hominídeo caminhando e ficando ereto, depois você vê o ser hominal já naquela espiral que o leva para cima. Isso induz aqueles que ainda não acreditam num processo evolutivo que sai de uma situação inferior e vai galgando os degraus até chegarmos nos seres mais avançados. Então, antigamente, você vai entender que os gregos, os antigos, os orientais, chamavam isso de metempsicose. Ali do lado direito, você vê também naquele corpo que está caído, o cérebro é uma estrutura de raiz, parece uma estrutura de árvore. Depois do peito, você vê sair borboleta, sair um monte de outros seres que seriam também referências a outra etapa evolutiva. E depois o ser inteiro no chão, o ser humano, como composto do vegetal, dos animais, dos insetos, etc. E nas fotos de cima, dá uma olhadinha lá. Você fala, eu tenho certeza que ele veio do cachorro. Olha só, olha lá a cara dos donos. Cada foto dessa mostra o proprietário com o cachorro que ele tem. E isso foi feito no Japão, foi feita uma experiência. Pegaram essas fotos, cortaram o dono e o cachorro, embaralharam. Foram feitas com 20 pessoas que tinham cães e que aceitaram fazer parte dessa experiência. E então deram para pessoas que não conheciam, como se fosse aquele joguinho de memória, né? Quem é quem aqui? Esse cachorro é de que dono? Esse dono aqui é dono de que cachorro? E 80% das pessoas leigas, quando viram as imagens, acertaram quem era dono de quem, e era verdade. Nós pusemos essa imagem porque algumas pessoas têm o hábito de dizer, esse cachorro parece com meu tio, é a cara dele. Eu acho que meu tio é que renasceu nesse cachorro. Então, volta ao slide, por favor. Vocês veem aí a característica. Isso não foi assim uma coisa orquestrada. Não foi combinada. Foi aquele cachorro da direita, tem a cara da dona que tem aquele cabelão dos dois lados, aquelas duas orelhas. O cara do meio que tá com aquela cara de bulldog é o bulldog escrito. Né? E a outra lá com aquele pluffzinho de cabelinho branco, é que nem a cachorra dela tem a cara dela, né? E isso é uma referência a essa metempsicose, porque originariamente, pode vir para mim agora, originariamente, quando se falava de metempsicose, a ideia era de que os seres podiam voltar a nascer, num processo sucessivo de morte e renascimento. Porém, antigamente, eles achavam que um ser que já tinha existido poderia nascer em um outro patamar evolutivo anterior. Ou seja, um ser humano podia nascer como um bicho, um bicho podia nascer como planta, e assim essas coisas foram denominadas metempsicose. Era uma forma antiga de falar da reencarnação. Porém, com essa característica de permitir que, ou de conceber que um ser mais avançado pudesse tomar o corpo de um animal que ainda está num estágio anterior. Então, por isso nós colocamos esta imagem para você ter ideia, pensar sobre isso. E agora nós vamos ver aquilo que Kardec vai perguntar na questão 611. Vamos a ela. A identidade de origem dos seres vivos no princípio inteligente não é uma consagração da doutrina da metempsicose? Ele está dizendo, como todos os seres, vocês estão falando, todos os seres tiveram início no princípio inteligente, todos os seres estão vindo do princípio inteligente. Isso não é a mesma coisa que a metempsicose diz? Não é a mesma coisa? Vocês não estão dizendo que a metempsicose tem razão? É a pergunta de Kardec. E então, para que a gente possa entender o que os espíritos vão responder, vamos ver a definição de metempsicose. Olha aí, na tela. É o termo genérico para transmigração ou teoria da transmigração da alma de um corpo para o outro, seja este do mesmo tipo de ser vivo ou não. Essa crença não se restringe à reencarnação humana, mas abrange a possibilidade da alma humana encarnar em animais ou vegetais. Esse é o conceito da metempsicose dos antigos, dos gregos e de outros. Porém,
uma vez que nós já vimos o que é a metempsicose que está na pergunta, Kardec pergunta, ora, o fato dos seres terem vindo do princípio inteligente, que já é dos animais e todos vieram dele, não querem isso indicar que a metempsicose é correta? Isso, já que a alma vem, vamos dizer assim, vem assumindo vários corpos através dos tempos, corpos animais, vegetais, etc. Agora então você vai ver a resposta dessa questão. Vamos lá. Duas coisas podem ter uma mesma origem e não se assemelharem absolutamente mais tarde. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, suas flores e seus frutos no germe informe contido na semente de onde ela saiu? Do momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período de humanidade, ele não tem mais relação com o seu estado primitivo e não é mais a alma dos animais, como a árvore não é a semente. No homem, não há mais do animal a não ser o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação próprio da matéria. Não se pode então dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal e, por conseguinte, a metempsicose, tal como ela é entendida, não é exata. Ela não é perfeita, não é a aplicação do processo reencarnatório na sua integridade. Portanto, o fato de alguém nascer meio nervosinho não quer dizer que ele foi uma cobra, ou foi um tigre enjaulado. Porém, agora nós vamos ver na última pergunta de hoje, uma pergunta direta que Kardec faz aos espíritos para obter também uma resposta direta. Vamos lá? O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar num animal? Então, ele nasceu como homem já. Agora, na outra vida, ele pode voltar e nascer como um bicho? Um animal? Resposta. Isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua fonte. E ele remete a gente para a pergunta 118, que está também no Livro dos Espíritos, que nós vamos deixar para você meditar, você mesmo pesquisar. Ou seja, uma vez atingido o estágio de ser hominal, o perispírito do ser humano é outro. Não há mais condições de ele adotar o corpo de um outro ser cujo perispírito ainda é inferior, não está adequado. Portanto, por esse motivo também, que André Luiz nos conta lá no livro Evolução em Dois Mundos, os espíritos respondem que um ser humano não pode renascer como um animal. Isso seria retrogradar, voltar de grau, ir para trás no grau em que ele já atingiu. Isso não acontece, ok? Aqui, André, estou com a pergunta. 118, vai lá. Isso. Podem os espíritos degenerar? Vamos ver o que os espíritos respondem. Não. À medida que avançam, compreendem o que os distancia da perfeição. Quando o espírito finda uma prova, fica com o conhecimento que não esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Então, ele não vai voltar a ser animal irracional se agora ele já tem raciocínio, ok? Essa é a diferença básica e principal entre a doutrina da reencarnação que o Espiritismo propõe e a metempsicose, que era já um avanço, porque falava de reencarnação, de transmigração, mas permitia que o ser humano voltasse a nascer em ambientes mais atrasados, como dos animais, não é? Mas essa questão é muito interessante. Se você quiser entender melhor todo esse processo de evolução em Dois Mundos, que é a obra do espírito André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, você pode acompanhar no programa O Espírito da Letra, onde essa obra foi lida, analisada pelo André Ruiz. E lá você vai ter uma compreensão melhor acerca dessa evolução que vem através dos tempos. Porque nós vimos, né, que desde a criação daquela mônada até o momento do Homem das Cavernas se passam 1 bilhão e 500 milhões de anos. E de lá para cá ainda mais não sei quantos milhões de anos nós estaremos ainda em evolução. E esse livro aborda bem toda essa questão. Se você quiser entender melhor tudo isso, não deixe de assistir esse programa, O Espírito da Letra, na obra Evolução
Revolução em Dois Mundos. youtube.com/o Espírito da Letra. Estão lá as 10 obras que nós já fizemos do Espírito André Luiz até este momento. Em breve começaremos o livro Mecanismos da Mediunidade, mas isso é mais pra frente, dentro de algumas semanas, tá bem? E aqui no Espiritismo Sem Mistério, continuaremos esse assunto para que a gente compreenda bem melhor todas essas questões. Isso mesmo. Vamos terminar no próximo programa este capítulo para, por fim, entrarmos nas leis morais, tá bom? Obrigado. Um grande abraço e até a próxima. Até o próximo. Tchau, gente. Espiritismo Sem Mistério.